Oráculo, com Ana Mar. Olá, viva, muito boa noite. Já estamos aqui para o Oráculo número 20, nesta sexta-feira 27. Já é um bom dígito. Boa noite, Ana Mar. 20, é um dígito na carta do tarot, julgamento. Mas antes disso, olá, Ricardo, boa noite, Olá, ouvintes, muito boa noite. e bom dia a quem nos ouve ao domingo. Pronto, já cá estamos no Oráculo. Vamos falar de coisas da vida para aprender um bocadinho mais, para estarmos melhor aqui neste sítio que é planeta Terra. Caros ouvintes, isto é para nós, sendo cada vez o nosso melhor, trazermos o paraíso à Terra, porque isso é possível fazer desta Terra um lugar maravilhoso. Porquê esperar pelo paraíso quando nós podemos trazê-lo até nós? Bem, ok, vamos trocar. Hoje é o Ricardo a falar Não, e eu a comentar. Talvez na edição 120, que já tenha alguma experiência. Agora ainda na 20 ainda não. Só tenho ainda estas dicas, estas pequenas noções básicas. Certo. Este é o nosso som, que é o Ricardo a mexer nas rifas, que, contextualizando para um ouvinte que não saiba como é que este programa acontece, tem centenas de citações do meu livro Fortuna, mas Que é o também de caso outros que é autores. este o caso. Saiu-te uma citação do Fortuna. Saiu. Pronto. E são as citações que trazem para cima da mesa os temas de que falamos. Às vezes não, às vezes são os e-mails dos ouvintes, mas desta vez é a citação. Conta. Já agora dou já o e-mail. nava.oráculo@gmail.com. Se quiserem ver aqui também a vossa pergunta incluída aqui nas nossas reflexões. Muito bem. E agora vamos ao livro Fortuna, que diz só isto. Simplicidade é a pista para a eficácia. Olha, saiu no último programa, portanto eu passo. Podem ouvir os programas antigos, estão publicados no Facebook? Alguns até ao 16 estão integrais, Vamos no 20º. e agora a partir do 16 eu vou publicando excertos. Estão no facebook.com/nava.anamar. Sim, Têm sim. acesso através Tem. deste endereço. Bem. Bem, o que significa que então vais retirar outra não sei rifa. se era, mas já tirei outra. Era, fazes muito bem. Já terei outra. Ui, Ui? Então, pelo menos começa assim. É de Walt Whitman. Walt Chama-se Whitman. Perdão. Walt Vai, Whitman, vai em inglês. grande poeta americano, conta-nos tudo. Basta, basta, basta. Bem, De algum modo me atormentaram. Para trás. Deem-me um pouco de tempo. Deixem que a minha cabeça recupere das pancadas, torpor, sonhos, bocejos. Estou à beira de um erro habitual. mas a tua leitura é fabulosa. Eu disse que era forte, porque a maneira como começava só podia ser forte. Tá bem, mas tu não foste só forte, foste forte, intencional, leste muitíssimo bem, Ricardo, francamente, parabéns. Merci. Parabéns. Bem, com todo este dramatismo, ele chega ao final, Walt Whitman, e diz: basta, estou à beira de um erro habitual. Então havia um erro na consciência. Estava consciencioso desse erro, é isso? Exatamente, ou seja, quando nós começamos a conhecer-nos a nós próprios e às tantas estamos a viver qualquer coisa que nos uma data de coisas, como ele diz aqui, não é? Que nos atormenta, que nos limita, que nos violenta, que nos o que for. E temos consciência de que somos co-criadores daquilo. Alguma coisa está a acontecer para que eu esteja a criar aquela realidade. E isso, com o grau de autoconhecimento, na hora tem-se consciência disso. E pode-se parar a situação, como ele diz, basta, 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 antes de ter uma reação qualquer mais destrutiva. Um erro habitual. O que é que acontece? A nossa personalidade, grande parte dela, é formada por padrões comportamentais. E eles tendem a repetir-se justamente porque não são consciencializados. Ou seja, andam à frente de nós damos por ela e já reagimos daquela maneira. Depois os outros dizem, estás tu com o teu feitio, aquelas coisas. Isso é a própria da experiência de um padrão automático a expressar-se de uma forma inconsciente.
E quando nós identificamos, alguns padrões automáticos são ótimos e bons para nós, porque são expansivos e fazem parte de, digamos, a nossa parte mais harmoniosa da personalidade e já mais harmonizada, e outros não são assim tão Tão benéficos. simpáticos. E quando nós reagimos à realidade com um erro habitual, como diz ele, ou seja, um padrão destrutivo que nós já identificamos em nós e já sabemos que vai amplificar o problema em vez de o diminuir, é muito sábio saber dizer stop, para tudo. Falo contigo amanhã, se for caso disso. Ou amanhã vou àquele lugar. Ou primeiro ponho-me em ordem e depois abordo a situação. E este desespero, por um lado, de, pelos vistos, alguém estar numa situação em que tanto de menos bom vem ter com ele, como é o caso deste excerto do poema do Walt Whitman. E ao mesmo tempo a sabedoria de dizer basta, estou à beira de um erro habitual. A própria autoconsciência de estar à beira de um erro habitual às vezes dói-nos. Ou seja, é quase aquela coisa, a pessoa saber que está a incorrer num erro e porque é que eu não estou a ser capaz de mudar isto na hora? Sobretudo do lado dos vícios. Aquilo que é considerado viciante, não é? E que nós sabemos que não é tão bom e, no entanto... Bem, aqueles que sabemos, porque os padrões comportamentais são a coisa mais viciante que existe. Ou seja, eles não se mudam sozinhos, a não ser em duas circunstâncias. Ou há uma epifania e a graça, portanto, a nossa essência espiritual faz umas coisas juntamente com... Bem, eu não vou dizer o que é que acontece, porque senão mudávamos isto para outro plano. Mas às vezes nós temos a bênção, vamos simplificar e dizer assim, de dentro de nós alguma coisa do profundo mudar sem nós sabermos muito bem como e não termos feito conscientemente nada por isso. Somos resgatados, de alguma forma, de uma situação, de um padrão, do erro habitual. Isso é graça pura, embora tenha um procedimento, que eu agora era isso que eu ia falar há pouco, mas que não vou falar do procedimento, mas é graça pura, é proteção, entra aqui uma série de coisas. A outra maneira de nós nós conseguirmos lidar com o facto de estarmos à beira de um erro habitual e não conseguir controlar, mudar na hora, é termos a sabedoria de parar. E ao parar, é quase como falámos no programa anterior, ao parar é quase como se eu fizesse assim uma suspensão no sinal que estou a emitir. Ups, stop. Eu estou a ter consciência que não estou a emitir o melhor sinal, isto vai dar bronca ou não vai dar bom resultado. Para tudo, primeiro vou-me pôr em ordem e depois volto a esta situação. E nós podemos, através do processo de autoconhecimento, lá está de novo, e é tanto por isso que eu amo de paixão este trabalho de facilitar, ajudar os outros no seu processo evolutivo. Nós podemos depois olhar para esses erros habituais, como fala o Walt Whitman, e reprogramá-los. Ou seja, tomando consciência de uma nossa forma de reagir automática, nós podemos ir perceber porque é que ela se instalou em nós, libertá-la e assumir outra. Portanto, instalar outra. Reprogramar. Isso tudo, evidentemente, quando eu uso a palavra reprogramação, é uma palavra fria. Instalar outra? É sempre preciso fazer o processo de substituição? É, porque tal não como... pode ficar ao vazio. Não, tal como a natureza tem horror ao vazio, não há nada de vazio na natureza, mesmo o próprio do suposto espaço vazio está absolutamente preenchido com partículas e partículas de nanopartículas de matéria e de energia. Portanto, vazio é uma coisa que não existe. Okay. Existe o sentimento de vazio, mas o que é que nós chamamos? Que é mau. O que é que ou não? Pode ser maravilhoso. Pode ser sentimento vazio? Sim, quando nós aprendemos, por exemplo, a parar a mente e a deixarmos ir num estado meditativo, isso instala dentro de nós um sentimento de vazio, de vácuo. Estás a falar de um processo que também nem toda a gente consegue atingir. Agora não. Eu estava a falar mais daquele vazio, do vazio da vida, quando acontece mas algo espera. que nos faz perder o sentido da vida. Mas espera, mas toda a gente com certeza já sentiu, num dia de sol, ou como quiserem, ou à sombra de uma árvore, deitar-se absolutamente tranquilo, deixar-se ir e estar como que no meio de um vazio. Muitas vezes isso na praia,
não sei se os ouvintes se identificam, mas em que a pessoa está absolutamente relaxada e só vê a luz do sol através dos olhos fechados e está como que num mundo fora do resto. Os sons à volta parecem longe, é como se estivesse meio a dormir, meio acordado. Em estado alfa, é como se chama esse estado. E nesse estado é possível aceder a um vazio altamente construtivo e nutriente e sábio, e que é um veículo de acesso a uma sabedoria interna profunda. Pronto, esse é outro filme. Mas então, dizia eu que é possível reprogramar e instalar. E isto são duas expressões frias, quase parece que estou a falar de tecnologia. Não é que nós somos um robô, tira a peça, encaixa outra peça. E não é tão frio assim. Mas, por outro lado, não é frio porque estamos a falar de que para já isso só é possível com amor, com auto-amor. Não se liberta nada à pancadaria e aos pontapés. Tipo, dor, vai-te embora de mim, estou farto de ti, estou farto deste meu padrão reativo, estou farta de gritar quando não quero gritar, estou farta de nos agarrar com o meu filho. Mas é ainda ajudar a que se mantenha. Sim, mas muitas vezes é assim que acontece. Não é à pancada que nós conseguimos desenvolver-nos e harmonizar-nos, é com amor. Mas feito isso, ou seja, havendo esse sentimento subjacente a esse processo, quando se trata de desmontar padrões e de instalar novos, de novo em linguagem tecnológica, nós estamos claramente a começar a mexer aqui no nosso cérebro e em como tudo isto funciona. E isso é possível, e há matérias hoje em dia, aliás, bastante conhecidas, como por exemplo a PNL, a Programação Neurolinguística, que aborda como é que esta cabeça é formatada, o plano mental é formatado, o consciente e o inconsciente do plano mental concreto, e como é que isso se reprograma. Outra coisa são planos mentais superiores que nos ligam mais especificamente à nossa dimensão espiritual e à conexão com o todo e com a fonte. Mas mudando esses padrões mentais que na verdade se chamam sistema de crenças, portanto, mas agora não vou especificar tecnicamente, mexendo aqui dentro de nós podemos, se calhar não de imediato, embora às vezes aconteça de imediato, nós podemos obviar um erro habitual e instalar algo que seja mais construtivo, mais benéfico e mais harmonioso em nós. Agora, lançar um basta, como ele diz, mesmo que pareça muito dramático para o outro ou para quem quer que seja, olha, não interessa nada. O que interessa e é importante é quando nós nos sentimos à beira de um erro habitual, parar. Isso é sábio. Não é porque seja cobarde, não é aquela coisa, o outro fica sem resposta, ou a vida fica sem resposta, ou... Não, calma. Às vezes nós não precisamos de estar a reagir a tudo, pelo contrário. O melhor é não reagirmos a nada e agirmos em consciência, porque a reação é sempre uma coisa automática. Logo, que não provém da nossa escolha consciente. Se nós vivermos, mas isso é outro filme, já, mas se vivermos atentos a nós próprios, nós temos a consciência a cada segundo de o que é melhor para mim escolher, para mim e para o outro, o que é mais sábio, o que é mais amoroso, o que é mais apaziguador, seja o que for. E podemos, na hora, fazer essa decisão e agir em conformidade. A diferença entre agir e reagir é que reagir é automático. Eu ia dizer instintivo, mas não é instintivo, porque às vezes vem dos instintos, outras vezes não vai, mas é assim, uma coisa que nos sai da boca para fora, ou um comportamento, a reação é automática, não passa obrigatoriamente pela consciência. Às vezes é ótimo, outras vezes é boa, outras vezes é má, para simplificar. Quando passamos a conhecer-nos melhor e a viver mais atentos e conscientes, nós temos a possibilidade de optar. E isso significa que, em vez de reagirmos, portanto, em vez de sermos provocáveis pelos acontecimentos e pelas pessoas, deixamos de ser provocáveis da mesma maneira e passamos a ter esse espaço interior de agir de acordo com aquilo que nós sentimos que é o melhor. Isso implica uma volta cá dentro. Por exemplo, se nós estivéssemos numa grande discussão e tu me estivesse a insultar, eu podia reagir a esses insultos. E às vezes o silêncio também é uma reação, no sentido de amoar ou de, tipo, desprezar ou o que for.
Mas tudo isto são reações. Outra possibilidade era eu parar essa reação dentro de mim, fazer por compreender o que é que estava em jogo naquele momento. Se calhar tu estavas frustrado por outra razão qualquer e estavas a falar assim comigo, mas a questão não era comigo, ou se calhar estavas a projetar para cima de mim os teus próprios conflitos internos e a conversa não tinha nada a ver comigo, mas lá está, muitas vezes nós acabamos por chutar para o outro aquilo que não é do outro, que é nosso, e compreendendo isso tudo, eu agia de acordo com esse espaço de compreensão. E isso retirava-me do lugar do erro habitual. Retirava-me do lugar da reatividade automática e se calhar abria a boca e tinha outro tipo de conversa contigo. Pronto, e é isto que se me oferece dizer em relação ao Walt Whitman e a esta citação maravilhosa que saiu. Muito bem, vamos então para o próximo tema. Primeiro, relembro os nossos contactos. Há um telefone que podem usar para uma consulta privada com a Ana Mar, informações sobre o seu trabalho, terapias, palestras, seminários, ou mesmo aqui sobre o nosso programa, 91 500 6883, 91 500 6883. Para o mesmo efeito, através de e-mail, nava.oraculo@gmail.com, nava.oraculo@gmail.com. Bem, Vou à procura de uma coisa bombástica, ainda mais bombástica que esta outra. com o embalo com que tu estás, só pode. Conta-nos tudo. Vamos ver, agora é do Pedro Paixão. Ah, bom, então. O que é importante é saber preservar a possibilidade de vir a amar outra vez. O Pedro. Esta também pode ter sido depois de uma bomba. Pois, exatamente. A bomba, nesse caso, está para trás, não fechar o coração, não é? Seguramente, sim. Olha, isso é que nós falámos no programa anterior, da importância de manter o coração aberto e disponível. E é basicamente o que está aí inscrito, não é? Sim, sendo que o que é que faz com que o coração se feche? Diz-me tu. Olha, as más experiências, infelizmente para algumas pessoas, a pessoa vai-se fechando. Como que isso a protegesse de outras más experiências, não é? Exatamente, logo, é o medo. O medo, que fecha o um dos coração. tais, o amor e o medo, que tinhas Sim. dito que são das grandes condicionantes, ou que, qual foi a expressão São que usaste? são as grandes correntes de energia e de vibração que mais fazem acontecer coisas na nossa vida, portanto, mais atraem e mais materializam realidade. E é o medo que nos faz fechar o coração. Às vezes há pessoas que acham que não, eu já nasci assim mais sem ser capaz, Mais cética. mais incapaz de me entregar, mais até muitas Não pode fazer parte da maneira de ser natural da pessoa. Espera, não. até há muitas pessoas que dizem eu não sou capaz de amar, não tenho. Bem, e há pessoas que realmente sentem isso. Isso é uma grande angústia e é um problema para resolver. E parece que a pessoa já nasceu assim. E não. Mas tu dizes que ninguém nasce assim. Não, ninguém nasce assim. Embora haja em cada. Bem, vamos lá. Isto leva-nos para outro campo. E ia perguntar se querias tirar-se outra rifa, mas pelos vistos não é preciso. Não. Encontramos aqui algo para desenvolver, porque Sim. provavelmente já não falamos há muito ou nunca falamos. Pois, se calhar. Tu estás mesmo fantástico. Bem, então. Então, razão número 1, portanto, a mais, digamos, normal, entre aspas, também. É natural que nós, em pequeninos, vivamos um conjunto de experiências que depois não registamos na memória. E inclusive até na barriga da mãe, porque há a imagem daquilo que falámos no programa anterior, de que qualquer estado de espírito emana uma vibração, certo? Imagina que a tua mãe, enfim, não vamos dar o teu exemplo, imagina alguém cuja mãe tinha tido uma gravidez muito complicada, ou porque não desejava aquele filho, ou porque havia um contexto muito estressante, ou porque estava deprimida, ou porque isto, ou porque aquilo. A criança que estava a desenvolver-se lá dentro recebia essa vibração também. Atenção, isto que não devolva qualquer tipo de culpabilização aos pais e às mães, porque nós somos todos humanos. Eu acho que esse é um assunto que deve ser muito compreendido, porque às vezes a relação entre pais e filhos é problemática e às vezes nem se percebe porquê. Sim.
muitas vezes tem a E ver. pode ter que ver com isso. Muitas vezes tem a ver também com isso. O que é que se passou durante o período de gestação? E isso imprime nas pessoas, em ambas as pessoas, uma série de coisas menos boas, se tiver sido um período de gestação difícil por várias razões. E a pessoa, claro, não se lembra quando nasce. E depois, nos primeiros tempos de vida, também pode acontecer um conjunto de episódios que nós não registamos. E os episódios nem precisam de ser dramáticos. Podem ser até banais, mas a criança, por não ter uma psique desenvolvida, processa isso como se fosse dramático para ela. Há um conjunto de fatores, portanto, respeitantes a esta vida, que é isso que eu estou a falar, da dinâmica psicoenergética, bem, bioenergética também no processo de gestação, mas psicoenergética, que podem condicionar muito cedo na vida de uma pessoa um conjunto de sintomatologias e que depois essa pessoa manifesta ao longo da vida sem saber de onde é que aquilo vem. E, como tal, acha que faz parte da sua natureza. E não faz. Faz parte de o resultado de experiências vividas. Bem, isto é uma coisa. Outra coisa, e como os ouvintes mais habituês sabem, eu trabalho com a astrologia. A base da minha abordagem nas consultas, independentemente de usar outros instrumentos, apoia-se numa linguagem de astrologia profunda. Portanto, não é uma astrologia superficial, é uma astrologia profunda com significado real, no meu entender. E neste caso nós vamos observar que a pessoa já nasce com um conjunto de padrões na sua personalidade. Esses padrões na sua personalidade são, portanto, natais, vêm de nascença. E podemos fazer a ponte com aquilo que possa ser a astrologia kármica, que nos diz que nós nascemos com determinados padrões e determinadas propostas de desafios e de qualidades e de potenciais que têm a ver também com as vidas para trás e com aquilo que nós herdamos, digamos, como seja a nossa herança existencial. E isso coloca-nos noutro lugar a falar de outro tipo de matérias sérias e com um grau de profundidade e de especificidade que eu exijo para falar delas. Não dá só para dizer, sim, claro, nós temos várias vidas e pronto, that's all. No meu entender, e eu partilho, nós temos várias vidas. Mas falar sobre isso é extenso e é profundo e merece talvez um tempo mais alargado. Portanto, vamos ficar por aqui. Perguntavas tu, só para abreviar, então, mas a pessoa não nasce assim? Não nasce com o coração fechado, fazendo a ponte com a Rita Perante o que tu saiu. disseste, a resposta é não. Perante o que eu disse é, não nasce com o coração fechado, embora às vezes possa nascer com um conflito interno natal, portanto no seu mapa natal, como eu digo, que o leva a manifestar-se como um coração fechado. Pode ter a ver com memórias de outras vidas, etc., dor, uma série de coisas. A boa notícia é que fossem experiências desta vida na gestação ou na infância ou para trás, noutras vidas, para trás, para a frente não interessa, as outras vidas são transtemporais, portanto, seja kármico, seja experiencial, ambas as situações são transmutáveis, libertáveis e, portanto, todos os corações se podem abrir. Eu acredito que o ser humano nasce bom por natureza. Para mim, muita especulação que existe de aquela pessoa não tem alma, parece que não tem alma, é gélida e é um psicótico e já matou não sei quantas criancinhas e aquilo não pode ser um ser humano. Bom, de certeza, deve estar estragado. Está mesmo, mas bem, está estragado. Foi-se estragando. Está estragado, mas não nasceu com a semente do mal lá dentro. Isso, para mim, não faz sentido. Como é que a fonte, Deus, whatever, o que quiserem chamar, na sua infinita sabedoria e generosidade, iria permitir que existisse alguma coisa viva com uma semente de antivida? Não é possível. Tenho dito. Sim. Contactos, relembro que temos um telefone 91 500 6883, este telefone relativamente aqui ao oráculo, mas também para consultarem a Ana Mar de forma privada, assuntos mais pessoais que tenham e queiram falar com a Ana Mar, 91 500 6883. Também temos um e-mail para o programa e também para isso mesmo, nave.oraculo@gmail.com. Também estamos no Facebook
Facebook, facebook.com/nava.anamar ou anamar.nava, que é o nome do projeto da Anamar. Olha, e esta então? é do teu livro Fortuna. Ok, então vamos aí, ela. Quando duas ou mais forças estão em perfeito equilíbrio, basta um leve gesto para acionar o maior poder. Ok, A sério? A sério. Vais explicar isto? sim, É assim tão simples? é. Pronto, já disse. Quando duas ou mais forças estão em perfeito equilíbrio, basta um pequeno gesto para acionar o maior poder. Portanto, o difícil é as forças estarem em equilíbrio. Sim, quando tu Para já, que tens... forças são estas? Bem, vamos a uma imagem banal. Aquela coisa de fazer os castelos de cartas. Sim. Sim? E tu fazes um castelo de cartas, a única maneira de o fazer é quando elas estão todas em perfeito equilíbrio, porque depois as fileiras vão-se montando sobre a de baixo, Sim. correto? Se tu fazes um trolitote numa carta só, Desmorona. desmoronas o castelo todo. Tudo no universo é fruto desse perfeito equilíbrio entre tantos sinais energéticos. E assim sendo, tudo tem uma manutenção de estado harmónico, vamos assim dizer. Se fizer uma trolitada, cria um tsunami. Justamente porque havendo uma situação de harmonia, quando tu desequilibras um dos lados, tu acionas o maior poder no efeito. Sim? Se tu não tiveres um castelo de cartas, tu não tens o efeito de desmoronamento no castelo. Porque justamente as cartas podem estar soltas em cima da mesa, dás-lhe uma trolitada e aquilo não tem um efeito especial. E se tu tiveres forças em desequilíbrio, em competição, por exemplo, vamos dizer assim, tu nunca encontras o ponto de alavancagem para poderes ter um resultado poderoso, forte. Outro exemplo, um artista que vai para cima de um palco. Muitas vezes diz-se que aquelas borboletas que se sente no estômago antes do espetáculo são o garante de que a pessoa é o verdadeiro artista e está entregue de corpo e alma, porque senão era só um boneco e um mecânico que não sentia nada, entre aspas. E diz-se muitas vezes isso. A Amália, antes de ir para cima do palco, tinha sempre um momento. Sim, há artistas veteranos que dizem que sentem sempre. Pronto. Em francês isso chama-se o le trac, ou seja, quando tudo dentro de nós se contrai. E pode dar um conjunto de manifestações menos simpáticas até, mas se a pessoa for para palco só com isso, a sua prestação não é boa. Agora, imagina a possibilidade dos bons artistas, é sempre assim, que sentem isso, mas conseguem encontrar o equilíbrio entre isso e a sua centragem positiva e a sua dádiva em palco, e aquilo está tudo equilibrado, e como tal, cada vez que fazem, como a Amália fartava-se de fazer, improvisações, cantar de coisas diferentes daquelas que estavam previstas serem cantadas, e tudo isso tem um grande impacto no público, tem um efeito exacerbado. Porquê? Porque conseguia ter um equilíbrio delicado entre o estar viva internamente e de alguma forma com um certo nervosismo benéfico e ao mesmo tempo toda a sua capacidade de controle em palco. Em contraponto, por exemplo, um artista que seja muito mecânico, para mim isso tem muito pouco poder, justamente não me atinge, porque não tem alma, não tem aquele equilíbrio de forças interno que depois cria o efeito de ter um impacto real nos outros. Olha, por exemplo, o erotismo, outra coisa. A pornografia é muito menos erótica do que o erotismo, justamente porque o erotismo pressupõe uma mistura explosiva de sensibilidade, claro, escuro, revelado, não revelado, contenção, ousadia. E é daí que os seres, homens ou mulheres, tanto faz, imprimem, exalam um muito maior erotismo do que a coisa explícita de ter uma postura mais
sei lá, vamos dizer, descarada no sentido de pouco elaborada ou até da pornografia. Quando nós temos um equilíbrio de duas forças dentro de nós e agimos ou decidimos fazer qualquer coisa, esse qualquer coisa tem sempre maior poder. Então, para que é que isto serve ao nível da experiência humana? Quando nós conseguimos dentro de nós harmonizar contrários, às vezes temos medo de uma coisa, mas queremos muito fazê-la, ou nervosismo, como eu falava há pouco do palco, ou uma proposta nova de trabalho em que não sabemos se conseguimos estar à altura, enfim, e quando nós conseguimos, ou uma relação de amor que se apresenta e nos toma, mas nós conseguimos dentro de nós não ser completamente tomado, ficar ali num equilíbrio de forças internas, quando decidimos agir, tem sempre maior impacto. Uma prestação profissional, quando vem desse lugar, isto identifica-se como outra coisa, quando vem do lugar em que a pessoa aceita a sua vulnerabilidade, é sempre quando a pessoa tem maior poder. Porquê? Porque os outros também têm vulnerabilidade e, como tal, isso vem com a verdade do ser humano, e ouvir com a verdade do ser humano toca aos outros. Igual a quando nós somos verdadeiros e conseguimos um determinado equilíbrio dentro de nós conseguimos esse equilíbrio muitas vezes com autocentragem. Não é com controle artificial, mas é com controle construtivo. Nós somos uma bomba benéfica. Qualquer coisa que façamos impacta muito na realidade, impacta muito o outro. Não sei se já observaste, por exemplo, a intensidade construtiva em algumas pessoas é fruto disso mesmo, desse equilíbrio entre forças muito poderosas dentro da pessoa, e às tantas basta um olhar que toda a gente sente aquele olhar. Outro exemplo, existem pessoas que ao entrarem numa sala toda a gente sente que aquela pessoa entrou, que é muito diferente de outra pessoa ao lado que não se deu por ela. Não sei bem explicar, mas isso acontece. E como tal, se aquela pessoa que tem esse grau de contenção, equilíbrio entre forças poderosas, ao entrar numa sala que já tem o impacto, abre a boca e diz qualquer coisa, isso é um impacto amplificado, tem um poder amplificado. Por isso é que não é muito bom, no meu entender, aquela coisa de só corações e flores, zinhas e gatinhos e coisas amorosas e somos todos uns queridos. Nós não somos só uns queridos, nós somos seres poderosos, e é da boa harmonização dos nossos contrastes internos que nós podemos aceder a esse lugar mais harmonioso e também mais impactante. Logo, de onde é que vem esse jogo de forças dentro de nós? Também vem dos nossos contrastes internos. Às vezes um defeito na proporção certa é uma virtude. E como tal, a coisa dos só os coraçõezinhos e as florzinhas e os gatinhos e etc. Desculpem, eu sei que há uma certa cultura disso hoje em dia, mas o ser humano é muito mais rico do que só isso. Portanto, isso também pode ser verdadeiro, mas não é só isso. E um estado de conexão espiritual, de plenitude humana, de amor, etc., não se manifesta só na queridice. Manifesta-se na plena assunção da riqueza total que o ser humano é. E tantas vezes que nós fazemos uma guerra aberta aos nossos defeitos e às nossas características menos boas, quando na verdade elas só são defeitos e menos boas porque estão em desequilíbrio. Eu costumo dizer que um defeito é tão só uma determinada qualidade que está em desequilíbrio. Por exemplo, uma pessoa teimosa é uma manifestação desequilibrada de uma qualidade, que é a qualidade da persistência. Da determinação. Da determinação. Se estiver em excesso, dá a teimosia. Mas há outro tipo de defeito que também é fruto do desequilíbrio dessa qualidade da determinação, persistência, que é a pessoa ser uma borboleta tonta e não se ater a coisíssima nenhuma. Qualquer destes dois defeitos são só manifestações desarmoniosas de um vetor energético, uma qualidade, que é a da determinação. Ela é qualidade quando quê? É qualidade quando está harmonizada, e quando não está, manifesta-se nos ditos defeitos. Agora imagina que uma pessoa que era teimosa tinha consciência do defeito de ser teimosa e decidia deixar de ser,
eliminando essa característica da sua vida. E sem querer, lá está. Difícil. Se está dentro da pessoa, Não é difícil. Nós é podemos. quase anular-se, não? Atenção, nós temos a proposta e no nosso mapa astrológico natal isso vem muito expresso. Num conjunto de aspectos tensos, de quadraturas, oposições, isto se alguém que percebe de astrologia estiver a ouvir. E, portanto, desafios da personalidade que podem resultar em defeitos. Mas eles não são para ficarem assim a vida inteira. Porque nós podemos harmonizar tudo em nós. A proposta da vida é harmonizar os conflitos, harmonizar os excessos e os desequilíbrios que existam cá dentro. E, portanto, essa pessoa teimosa pode deixar de ser teimosa, sim. Pode tornar-se mais fluida, mais plástica, mais adaptável. Agora, é bom que não entre naquela coisa de repente está no defeito oposto. Que é, então se é para não ser teimosa, fluir, deixa cá fluir o tempo todo, e o fluir em excesso também retira a expressão qualitativa, como falávamos há pouco, da dita da determinação ou da persistência. E se nós conseguimos equilibrar os opostos em nós, cada coisa que nós fazemos tem um poder e um impacto acrescido em si, nos outros e no mundo. Isto é muito importante, nós não deitarmos nada fora daquilo que somos, mas entender que tudo o que somos encerra um diamante lá dentro, como eu costumo dizer, toda a sombra encerra luz ou é iluminável pela luz, à semelhança dos diamantes que estão dentro de umas rochas que são umas bolas de carvão. E uma pessoa olha para aquilo e é só uma rocha preta, mas não, mas se for lá garimpar tem um diamante dentro. E esse diamante tem encerrado, lá está, olha, essa emanação luminosa de poder, não é? Por isso é que os diamantes também têm o estatuto que têm. Justamente porque são a condensação perfeita, não estou a falar geologicamente, agora estou a falar simbolicamente, do que é a síntese entre os contrários dentro de nós. E quando isso se expressa, muda a circunstância, às vezes muda o outro, muda-nos a nós e muda o mundo. O acesso ao nosso poder interno tem muito a ver com isso. Encontrar o lugar de paradoxo harmónico dentro de nós, a partir do qual nós agimos. Muito bem. Estamos a chegar ao fim do nosso programa. Vou deixar os nossos contactos. Espero que os ouvintes tenham, neste momento, dúvidas, questões, para além destas que nós levantamos aqui. E eu gostava de fazer um comentário. Sim. Qualquer questão muito prática, muito da vida diária, etc., é possível de ser colocada através deste e-mail. Portanto, nós estamos a tirar citações, algumas mais elaboradas, outras menos, mas é perfeitamente possível que qualquer coisa seja pretexto para depois aqui podermos abordar essa experiência, talvez numa outra ótica ou com outra profundidade, e isso, quiçá, poder ajudar quem a coloca e todas as outras pessoas estejam a ouvir. Escrevam-me para nava.oraculo@gmail.com, nava.oraculo@gmail.com. Também o podem fazer por telefone, não só para colocar as vossas questões aqui para o programa, como também para todas as informações do trabalho da Ana Mar, consultas, terapias, palestras, seminários. 91500-6883 91500-6883. E pronto, encerramos o programa com a promessa de voltar de hoje a 8 dias. Sim, início de novembro. Muito bem. Cá estaremos. Um abraço. Tchau, tchau, bom fim de semana. Muito amor.